Oi, oi, amigas! Como vocês estão? A paz do Senhor, gente! Hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre algo que pode transformar a sua vida. Falar sobre identidade. O mundo, ele define a nossa identidade com aparência, status, profissão, like nas redes sociais, e muitos que vivem com a identidade distorcida são influenciadas com traumas, palavras de pessoas, fracassos do passado. Mas Deus, ele não te vê como o mundo te vê. E ele também não te vê como você mesmo se vê. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe quem você é realmente aos olhos de Deus? Vamos juntos descobrir o que a Bíblia fala sobre isso? Bom, lá em Efésios capítulo 1, a partir dos versículos 4 e 5, diz assim: Antes, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, e por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus, ele já tinha um plano antes mesmo de criar o mundo. Ele nos escolheu. Em Cristo, um povo que seria santo e separado. Não é sobre o mérito humano, mas sobre a graça de Deus. A escolha não é o fora de Cristo, mas é em Cristo. O propósito da escolha não é só a salvação, mas também a transformação de vida. Deus, ele deseja que o crente viva de forma santa, refletindo o caráter de Cristo. E a motivação de Deus nunca foi obrigação, mas um amor eterno. No versículo 5, Paulo, ele se aprofunda um pouco. Além de sermos escolhidos, nós fomos o quê? Adotados como filhos. Sim, nós fomos adotados como os filhos de Deus. E isso significa que não apenas nós fomos libertos do pecado, mas também nós recebemos um novo status da família diante de Deus. Quer dizer que Deus já havia planejado esse destino. Quem crê em Cristo passa a ser parte da família dele. Olha que lindo, gente. Quem começa a crer no Senhor, começa já a fazer parte da família do Senhor. A adoção só é possível através da obra de Cristo na cruz. Foi porque Deus quis, por pura graça e prazer em amar. Tudo isso, ele foi movido por amor e pela vontade soberana de Deus, e não pelos nossos méritos. Vamos ler também, para nos aprofundarmos mais, lá em Juízes capítulo 6, a partir dos versículos 11 ao 16, que diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abizitra, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de presar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Senhor está conosco? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dissem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Mídian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Mídian. Não sou eu em que está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é menos importante que Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha que incrível essa palavra. Essa palavra, ela fala sobre Gideão. Ele estava
se escondendo. Sim, Gideão ele estava escondido, com medo dos midianitas, e se vendo como o menor da sua casa, da sua família. E a sua família era fraca, mas o anjo do Senhor o chama de homem valente. Gideão se via como fraco, mas Deus o chamou de valente. Ele se sentia esquecido. Deus diz: eu estarei contigo. A identidade de Gideão, ela não foi dada por sua história ou contexto, mas pela palavra de Deus. Deus ele não te define pelo seu passado, mas pelo seu propósito. Nessa história de Gideão, às vezes eu me sinto como Gideão. Às vezes eu me sinto com medo, às vezes eu me sinto insegura, mas nós devemos lembrar que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e Ele nos chama de homem e mulher valente. Nós não devemos esquecer a nossa identidade em Cristo. Sim, porque Deus ele não define pelo nosso passado, mas pelo nosso propósito. Em Colossenses 3:12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui em Colossenses fala que em Cristo nós somos escolhidos, sim, Ele nos escolheu, nós somos santos, nós somos separados, nós somos amados, sim, nós não somos esquecidos. Porque, lembre-se, o Senhor, Ele deu o seu único filho por amor a nós. E isso devemos o quê? Sermos gratos, porque a gente não merecia. Mas nós somos completamente amados por Jesus. E Deus ele espera que você viva de acordo com essa identidade. Quando você entende quem você é em Deus, você começa a viver como Ele te criou para ser. Pare de se definir por aquilo que dizem sobre você. Você já parou para pensar quantas vezes você acreditou em mentiras sobre quem você é? Quantas vezes você se escondeu como um Gideão, achando que Deus só chama os fortes, os perfeitos, os preparados? Quantas vezes você olhou para o espelho e disse: eu não sou o suficiente? Pois eu tenho algo para te dizer agora, com a autoridade da palavra de Deus. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que o seu passado ele grita. Você é quem Deus declara que você é. Chega de viver como um escravo de uma identidade quebrada. Você não é mais o rejeitado, o medroso, o fracassado, o indigno. Em Cristo você foi escolhido, você foi separado, você foi amado. Sabe o que é mais poderoso? Que Deus ele te chama pelo nome. Mesmo quando você está se escondendo, mesmo quando você enxerga que você é o menor. Ele te vê como um homem, como uma mulher valente. Ele não espera você se arrumar todo e se consertar todo para então te usar. Não, não, não. O Senhor ele está te esperando agora mesmo. Sim, o Senhor ele quer te usar. Ele começa te usando no meio da bagunça para te mostrar que não é sobre você. Não, não é sobre você. É sobre o que ele pode fazer através de você. Olha que coisa linda, gente. Talvez hoje, o dia de você parar de correr de você, parar de se esconder da sua verdadeira identidade, porque Deus ele está dizendo para você mesmo o que ele disse para Gideão: eu estarei contigo. Se ele estar contigo, quem pode estar contra você? Se ele te chamou de valente, quem pode te chamar de fraco? Ele te escolheu e quem pode te rejeitar? Então levanta, reaja, responda ao chamado.
Sim, responda o chamado do Senhor, que o Senhor, Ele te escolheu, meu irmão, minha irmã. Viva quem? Viva com quem você foi criado para ser. Um filho ou filha de Deus, cheio de propósito, de graça e de autoridade. Não deixe que o mundo ele tenta tirar a sua identidade, porque você foi amado, você foi escolhido, e o Senhor, ele entregou o seu próprio filho por amor de nós. E que através desse vídeo você venha sair desse vídeo firmado que a sua identidade está em Cristo. Amém, meus irmãos. Essa foi a palavra. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já compartilha com um amigo que precisa saber que a sua identidade está em Cristo e que ele foi amado, escolhido e completamente perdoado. Amém? Deus te abençoe.